Nosso próximo produto é o alimento é o abacate. Um alimento rico em gordura. Pode ser substituto de um óleo? Pode. O que é bom para a pele? Produz vários cremes, sobremesas. Pode ser utilizado em salada. Possui proteína, magnésio, ácido fólico, vitaminas e por aí vai. Então, assim, o que eu posso fazer, Carla, com esse abacate para fugir do trivial? Produza um paté. Ou lá no México, eles produzem a guacamole, que é como se fosse um patê produzido à base de abacate, bem temperadinho, tempera com ervas, azeite, e vira um prato muito chique e caro, por sinal. E o próximo é a couve, que acredito eu que a maioria de vocês consegue produzir nas hortas. Rica em vitamina A e C, cálcio, ferro. E aí ele se diz que auxilia pelo excesso de fibra, auxilia também na regulação do intestinal, podendo ser feito também pratos doces e salgados. Eu gosto muito de ampliar o que dizem assim, com isso eu não consigo fazer tal tipo de produto. Consegue sim. Basta você saber a maneira correta e a proporção correta de utilizar o seu produto, de utilizar o que é que você tem no seu quintal. Nós trabalhamos com a questão do autoconsumo. Pode ficar próximo. Porque se é produzido uma gama, você tem no quintal de casa uma gama de produtos. Muitos têm numa época dessa, possui feijão, possui milho, possui abóbora, muitas hortaliças, tomates, maxixe, quiabo e uma infinidade. E diz assim: eu não gosto de consumir isso, eu prefiro consumir um biscoito. Ah, eu não vou. Eu escutava uma palestra onde uma professora dizia assim: é muito mais fácil eu pegar um pacote de biscoito e dar para o meu filho comer do que eu ir produzir, por exemplo, um mingau de milho, devido ao trabalho. Mas qual é a nossa cultura? Qual foi a cultura dos nossos avós? Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, eles buscam valorizar a cultura local. O que que você tem? O que que você produz no local? O que que foi consumido? Utilizem as ervas medicinais que possuem nos quintais de vocês. Utilizem ao máximo, busquem os produtos ao máximo, porque a gente precisa valorizar o que a gente tem no nosso quintal e não buscar algo fora, algo industrializado, sendo que eu tenho, ainda mais nesse tempo, esse tempo que nós estamos vivendo. A gente não sabe até quando, é um momento incerto, a gente não sabe até quando a gente vai ter determinados tipos de produto. E outra, não precisa desespero. Busquem o autoconsumo. Ah, eu vou comprar arroz, feijão em excesso porque vai acabar. Não vai acabar. Só que a gente precisa ter um consumo ponderado e buscar incluir cada vez mais o que eu produzo na minha alimentação, na alimentação da minha família, da minha comunidade em si. Se eu produzo, vamos fazer aquela troca que já era feita no tempo dos feudos, lá pelo ano de 1800. Você produz feijão, eu produzo aipim, vamos trocar para que todos possam ter uma alimentação balanceada. E aí eu termino a minha fala por aqui. Daqui a pouco a gente eu dou a respondidazinha nas perguntas. Eu agradeço a atenção de todos. Voltamos aqui então. Obrigada por esse primeiro momento de fala. Gente, nós vamos deixar o debate para o final, ok? Eu vou pedir que vocês podem ir colocando algumas perguntas, dúvidas que tiverem no chat, e no final a gente abre para perguntas. Registrando a presença aqui do pessoal que está chegando, dos ACRs,
Zacas, que estão aqui conosco, porque a formação é para eles, sobre segurança alimentar e nutricional, né? Nossa, Eliane, de ACA da Praia de Serra do Ramalho, Elaine, de Paratinga, o Anderson, da comunidade de Olhos d'Água, lá de Botirama, a CR, Graziele, de Riachana, nosso administrativo, né, da equipe Priscila, dando uma boa tarde a todos, né, Silvano, de Mossorongo, e tantos outros que já estão conosco aqui nessa formação, que já estão desde o início, né? Magali também da Associação de Morfará, Luiz Felipe também está conosco, a CR, você já, nas outras lives a gente já vem citando bastante o nome desse pessoal que está participando desse momento, desse diálogo com a gente, Gleidson também, lá da Tuxá de Giba, do Quente São Francisco, Yolanda, do Quilombo Rio das Rãs, Ândaro, de Matina, João, aqui conosco também da Pivarg, a ACA, está conosco em todas as formações. Rosiellen, né, ela não diz de onde é, mas está aqui conosco hoje. Obrigada por sua presença, Silvana. Temos mais pessoas. Carla finalizou a parte dela, essa parte mais introdutória, sobre segurança alimentar e nutricional. E nós vamos continuar, mas agora a gente já vai começar a falar um pouco sobre as punks. Vocês já têm conhecimento sobre as punks? Vocês já conhecem as punks que estão aí nas comunidades de vocês? Maria, aqui da comunidade do Carrapicho, é a rainha das punks. Não sei se vocês sabem disso, mas ela tá famosa aí nessa área, viu, gente? Tudo sobre punk, Maria sabe falar. Bem, Rayane também, destacando aqui a Serra chegando. Pessoal, vamos lá. E a gente agora vai dar continuidade com a fala, a minha fala, que eu vou falar um pouquinho sobre punks, plantas alimentícias não convencionais, né? Esse nome está sendo muito falado ultimamente. A gente está lendo muita coisa a respeito, a gente está vendo muito áudio a respeito, porque as punks estão chegando aí para ficar. Aí a gente diz, mas será que as punks estão chegando? Elas já estão aqui por um bom tempo, né? Essas plantas, as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, já estão aí há muito tempo. Inclusive, os nossos avós, os nossos pais já fizeram a utilização de muitas delas. Alguns até utilizam hoje, mas devido, né, uma mudança de alimentação, com a inserção de muitos produtos industrializados, muitas pessoas acabaram deixando de lado, né, deixando de consumir essas plantas. Então, as plantas alimentícias não convencionais são aquelas plantas que a gente não tem constantemente no nosso cotidiano, que a gente não utiliza constantemente no nosso dia a dia, né? Normalmente as hortaliças que a gente usa são as mais convencionais. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas seguindo aqui. Quais são as características das hortaliças punks? Primeiro, não fazem parte do dia a dia, não são corriqueiras. Então, ela não é tão comum, né? Como a gente vê todos os dias, a gente tem banana aí para consumir, né? Uma coisa que é uma planta, uma hortaliça que é bem corriqueira. Mas as punks não. Apresentam, outra característica, apresentam distribuição limitada. Então, não tem muito, não está saindo, não tem muito. Elas são poucas. Não são globalizadas, não estão aí, né, no mundo todo. Elas ainda estão um pouco tímidas em alguns locais. Não possuem cadeia produtiva estruturada. Então, elas ainda não estão estruturadas porque elas não são muito utilizadas e não são muito conhecidas. São, em geral, mantidas pelos agricultores. Será que os nossos agricultores têm essas plantas nos seus quintais? Ou a gente encontra em outros espaços? Né? A gente vai saber um pouquinho mais na frente. Outra característica, muitas vezes influenciam a alimentação e a cultura de alguma localidade. Carecem de ações de pesquisa e desenvolvimento. Então, essas plantas, elas precisam ainda ser mais pesquisadas e precisam de desenvolvimento. Então, a partir do momento que se insere essas plantas no nosso cotidiano, na nossa alimentação, ela começa a ter um conhecimento, ela começa a ser mais divulgada
e muitas pessoas passam a ter conhecimento. Por que que a gente deve trabalhar mais e mais com as hortaliças punks? Quais são os benefícios dela? Será que vale a pena a gente estar trabalhando com essas hortaliças? Quais são os benefícios? Elas são notavelmente rústicas, resilientes e de grande adaptabilidade. Então, assim, elas são fáceis, né, de cultivar. São plantas, né, que normalmente dá em alguns lugares e o cultivo delas são mais fáceis do que muitas hortaliças convencionais. São, em geral, menos exigentes em irrigação e fertilidade. Então, não exige muita água e também não existe alguns, né, produtos para questão de fertilidade. São de fácil manutenção, por sementes ou mudas, ou por serem perenes. Elas normalmente costumam dar o ano inteiro. Apresentam características nutracêuticas interessantes. Que são características nutracêuticas? São características assim que combatem algum tipo de doença. Representam inúmeras oportunidades de paladar. Então, tem diversidade, vários sabores, então há uma diversidade e várias oportunidades de paladar. Fundamentais para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas e representam um verdadeiro resgate cultural. Por que representa um verdadeiro resgate cultural? Como eu disse inicialmente, nossos pais, nossos avós cultivavam, faziam uso de algumas dessas plantas, dessas hortaliças, e hoje pararam. Por que pararam, né, de estar fazendo uso delas? Se elas são tão importantes, se elas são necessárias, se elas são tão nutritivas, por que não estamos utilizando hoje? Né? Então, é algo para se questionar, é algo para se refletir, e é algo que precisa fazer um resgate, né? Buscar essa cultura anterior, essa cultura que existia, para que a gente possa fortalecer o uso das hortaliças punks no nosso cotidiano. Bem, qual é o objetivo? Por que a gente traz essa discussão das punks aqui para vocês, a CRs, ACAS, e para as outras pessoas que estão participando conosco dessa formação? Porque a gente precisa manter a coleção de hortaliças tradicionais. E como se mantém? Mantém pelo uso, pelo cultivo, né? Pela utilização dessas plantas. Contribuir para a melhoria da dieta local nas comunidades trabalhadas. Então, muitas dessas plantas, muitas dessas hortaliças, elas têm na nossa comunidade e a gente pode estar utilizando e elas são bastante nutritivas. Então, são importantes e necessárias para a dieta local. E também oportuniza alternativas de renda para as comunidades envolvidas. Essas plantas, elas podem ser consumidas, mas também podem ser comercializadas. Algumas dessas plantas, para quem não conhecia ou de repente alguém não sabia, né, que era uma planta alimentícia não convencional, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, a taioba, não sei se vocês conhecem, é uma planta punk, né, que pode ser consumida. Ela não é consumida in natura, mas ela pode ser feito refogado, do direitinho da taioba, e você faz o consumo. Tem a Ora pronobis, tem o cariru, que é mais propício aqui da nossa região, né, que a gente fala caruru ou cariru. Tem a araruta, tem beldroégua, que é o cariru diferente. Aqui a beldroégua também é muito... Beldroega é muito conhecida aqui na nossa região, mas na frente eu vou mostrar umas fotos dela, para que vocês possam ver que a gente também pode fazer uso dela para o nosso consumo humano. O caxixe, algumas pessoas utilizam, mas são poucas, né? Por ela ser uma planta não convencional, então realmente poucas pessoas utilizam. Mas é bastante nutritiva. Tem a physalis, tem a caramuela, que a gente chama de cará, tem vinagreira roxa, feijão guandu, né? Poucas pessoas utilizam, mas que é bastante nutritivo. Capuchinha, língua de vaca. Aqui são alguns exemplos que eu estou mostrando para vocês dessas plantas alimentícias não convencionais. Olha aqui, vocês estão observando aí esse plantio? Isso aqui é plantio de quê? Será que vocês reconhecem? Caruru, ou conhecido como bredo, né? Que também é uma planta alimentícia não convencional. Deixa eu passar, olha a foto dele aqui novamente. Caruru aqui. Aqui na nossa região tem muito desse, e que a gente não faz a utilização, né, para o consumo humano, e que ela pode ser consumida.
A beldroega aqui, ó. Essa aqui eu acredito que todos que estão aí nos acompanhando devem conhecer, né? Essa aqui é a beldroega, ela pode ser usada em natura também, em saladas, e que tem um grande valor nutritivo, além de ser muito diurética. Aqui mais a plantação do cariru ou beldroegano, né? Que é conhecido também como Major Gomes. Olha que plantação enorme. Então, assim, as plantas alimentícias não convencionais, elas podem ser plantadas em pequenas quantidades nos quintais ou também podem plantar em áreas maiores, né? Que você quer, se você quer estender essa planta para comercialização, pode ser plantada em áreas maiores também. Aqui, feijão mangalô, feijão alado, feijão borboleta, são tipos de feijões, né, que podem ser consumidos. Maria, né, a nossa ACR de Carrapicho, ela fez uma receita essa semana, esse final de semana, com feijão mangalô, e mais na frente ela vai falar para vocês. O amaranto, também uma planta alimentícia não convencional, eu acho que muitos de vocês já viram essa planta por aí e não sabia que ela também é alimentícia. Aqui o inhame é o cará, aqui para vocês verem que algumas raízes que a gente, né, deixa de lado e que pode ser consumida, que tem um grande valor nutritivo. Olha a foto aqui da planta, caraduá ou caramuela. Mais fotos aqui para que vocês possam ver bem. Aqui a taioba, que eu falei inicialmente, dessa folha grande. Gente, as plantas alimentícias não convencionais, algumas delas vocês têm que tomar muito cuidado. Tem gente que fala assim, você não pode consumir essa planta porque ela é tóxica, então você tem que saber direitinho qual que pode consumir e se ela pode ser consumida in natura ou não. Essa aqui mesmo não pode ser consumida in natura. É a foto da raiz. Esse aqui é um outro chamado de mangarito. Também tem lá na propriedade da nossa colega da CR, Maria, e o pessoal está consumindo bastante o mangarito. Olha aqui os pratos feitos com mangarito, parecendo a batatinha. A batatinha que a gente consome muitas vezes aí, cheia de agrotóxicos, né, que vem de fora. A gente tem que estar substituindo ela pelo mangarito. Olha que delícia aqui, olhando no prato, chega a estar dando água na boca. A moringa, né, que é uma planta que ela está ganhando destaque, né, por seu grande valor nutritivo, que pode ser para o consumo humano, que pode ser dado para animais, né, tem várias utilidades a moringa. A palma, que a gente também tem muito na nossa região e que a gente pode estar consumindo, né? Carla tem bastante conhecimento aí sobre a palma, ela pode até falar na hora do debate um pouquinho mais sobre a utilidade dessa planta alimentícia não convencional. Bem, gente, além da planta como um todo que a gente está falando, que a gente pode consumir, nós também temos as partes comestíveis não convencionais, né? Que são aqui, a exemplo, Carla já até citou, como brotos e flores de abóbora, que a gente pode consumir. A gente tem o costume, normalmente, de jogar as cascas, as flores, né, as sementes fora e não fazemos a utilização, sabendo que ela tem as sementes, as flores, tem um grande valor nutritivo. Ó, ramas de cenoura, de beterraba, que a gente pode estar utilizando, tá vendo? A gente, né, joga fora e que a gente pode estar complementando a nossa receita, o nosso alimento do nosso dia a dia. Coração de banana, Maria também fez um prato com coração de banana, ela vai falar um pouquinho mais na frente, e a casca da banana. E tantos outros que nós temos, né, e que a gente joga fora e não sabe do grande valor nutritivo dessas partes também, desses alimentos que a gente acaba jogando fora. Nós estamos no período onde está dando muita produção de abóbora. Aqui em casa mesmo, a gente praticamente está comendo abóbora todos os dias, né? E a gente não está comprando, a gente está ganhando, né, da roça lá do meu cunhado. Então, a gente está tendo muita abóbora, então a gente está fazendo uso dela. Então, vamos utilizar a abóbora no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Olha aqui só, abóboras, flores, folhas, brotos ou sementes podem ser utilizados. A batata doce, né, que a gente consome mais, né, o fruto, né, no caso aí a raiz da batata, mas as folhas também podem ser utilizadas. Aqui a vinagreira,
E nessa foto aqui eu quis mostrar, né, a presença de Nuno Madeira, que é um estudioso nessa área, que é uma pessoa que divulga muito as plantas alimentícias não convencionais, que tem um trabalho muito bonito nessa área e que vem incentivando, né, esse trabalho nosso sobre segurança alimentar e nutricional, utilizando as punks no nosso cotidiano. Não só ele, mas Vera Núbia Mascarenhas também é uma outra pessoa bastante envolvida com essa temática, que faz a utilização dessas plantas na sua vida. Bem, era isso, né, que eu queria estar apresentando para vocês, para quem não conhecia, para quem já conhecia um pouco mais de conhecimento, e esse material a gente tirou, né, do material disponibilizado pela CAR, o Centro de VP de Nutrição Funcional, para que a gente pudesse estar fazendo essas formações. A gente está falando sobre essa temática com os ACRs, com os ACAs, com o pessoal que está acompanhando com a gente, porque é um assunto bem interessante, é um assunto que a gente precisa estar levando, né, para as nossas comunidades, e quando eu falo levando agora nesse período de pandemia, é através, né, do celular, é falando com as famílias, é mandando WhatsApp, postando vídeos, dando mais informações sobre essa temática, para que os beneficiários do projeto, para que as famílias das comunidades, elas tenham conhecimento e comecem a fazer uso, né? E que alguns até têm suas propriedades em suas comunidades e não sabem. Então, essa é uma oportunidade da gente estar reforçando isso, tá bom? De estar inserindo essas plantas alimentícias, essas punks no nosso cotidiano. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.